A primeira batida. E a estação seca. O sol não era gentil. Havia esquecido como ser gentil. Por 7 luas, ele havia surgido como um olho branco cego, encarando a terra rachada com indiferença. O grande rio que outrora cântara pelo vale agora jazia em silêncio, uma serpente de lama endurecida e pedras descoloridas. Até os insetos haviam emudecido, suas pequenas vidas recuando para qualquer sombra que pudessem encontrar. A banda movia-se como sombras pela paisagem, seus corpos escuros curvados, sempre em busca. Suas mãos, mais longas que as nossas, com nós dos dedos grossos que ainda carregavam a memória de andar de 4, varriam a poeira em busca de raízes, larvas, qualquer coisa que pudesse sustentá-los por mais um dia. Eles somavam 23. Uma vez, haviam sido muito mais. Nas primeiras manhãs, eles subiam até o cume que dava para o vale. Ali, agachados, eles escrutinavam o horizonte com olhos que captavam o movimento como um falcão capta o vento. Suas narinas dilatavam, lendo o ar em busca do cheiro de água, de presa, de perigo. Na maioria das vezes, sentiam apenas o cheiro de poeira e de seu próprio medo. Os outros viviam além das colinas distantes. Às vezes, quando o vento estava certo, eles também podiam sentir o cheiro deles, aquele almíscar estranho que fazia seus pelos eriçarem e suas mãos se cerrarem em punhos. Os outros haviam encontrado água em algum lugar. Os outros estavam ficando ousados. 3 luas atrás, o ataque havia ocorrido ao amanhecer. Formas gritantes haviam se derramado sobre o cume como uma maré negra, arremessando pedras, levantando poeira, com os dentes à mostra em caretas de raiva e desespero. A batalha havia sido breve e brutal. Quando terminou, Grok, o ancião que os havia guiado às melhores árvores frutíferas, que podia encontrar água pelo gosto do vento, jazia imóvel sob o baobá, seu crânio rachado como um ovo. Eles não tinham palavras para a perda. Mas no lugar onde a respiração ofegante de Grok costumava preencher o ar da noite, agora havia apenas silêncio. E naquele silêncio, algo frio e afiado havia se enraizado. Eles aprenderam a dormir com um olho aberto. Aprenderam a comer rapidamente, sempre prontos para fugir. Aprenderam que o mundo estava dividido entre nós e eles, e que o espaço entre eles estava cheio de violência. Segunda, a descoberta, o nascimento da arma. Urak era diferente dos outros, embora não soubesse dizer como ou porquê. Onde os outros viam apenas a superfície das coisas, ele via os padrões inerentes. Onde sentiam apenas fome ou medo imediatos, ele sentia algo mais, um que inquieto que não tinha nome. Foi Urak quem primeiro percebeu que os outros sempre vinham da mesma direção. Foi Urak quem percebeu que eles vinham quando a lua estava escura. Foi Urak quem entendeu, de alguma forma sem palavras, que eles poderiam estar prontos. O osso chegou a ele por acidente, como a maioria das coisas importantes. Ele estava sentado sozinho perto dos restos espalhados da carcaça de anta que haviam encontrado no dia anterior. A banda estava dormindo, suas barrigas cheias pela primeira vez em dias. Urak não conseguia dormir. A coisa inquieta dentro dele não o deixava. Sua mão encontrou o fêmur quase sem pensar. Era grosso, pesado, amarelado de gordura e arranhado por marcas de mordidas. Enquanto seus dedos se fechavam em torno dele, algo estalou em sua mente, não um pensamento, exatamente, mas um reconhecimento. Aquilo não era apenas osso. Aquilo era possibilidade. Ele se levantou, testando o peso. Balançou no ar. O movimento pareceu certo, pareceu natural, como uma extensão de seu próprio braço. O osso cortou o ar com um assobio suave que fez seu coração acelerar. Quando os outros vieram novamente, 4 noites depois, Urak estava pronto. O primeiro atacante veio em sua direção com uma pedra erguida, a boca aberta em um uivo silencioso. Urak o enfrentou com o osso. O impacto enviou um choque por seu braço, mas o atacante desabou instantaneamente, seu crânio afundado de um lado.
Os outros nunca tinham visto nada parecido. Eles conheciam pedras, punhos, dentes e garras. Mas aquilo era diferente. Aquilo era o poder manifestado. Eles fugiram e não retornaram por muitas luas. Naquela noite, enquanto a tribo se amontoava em torno de sua pequena fogueira, Uruk segurou o osso sobre os joelhos. Os outros o observavam com novos olhos. Eles não tinham a palavra arma, mas entendiam o que haviam visto. O osso havia tornado Uruk mais do que ele era. Havia-o tornado perigoso. Um por um, eles começaram a procurar seus próprios ossos. Terceira, o ensino, o primeiro brilho do ritmo. As estações giraram, como sempre o fizeram, como sempre o fariam. Mas algo havia mudado na virada. A tribo não apenas suportava, eles se preparavam. Eles praticavam. Eles aprendiam. Uruk, agora mais largo no peito e com têmporas grisalhas, havia se tornado o guardião do conhecimento dos ossos. Ele havia descoberto que nem todos os ossos eram iguais. O fêmur era melhor para esmagar. A tíbia para esfaquear. O rádio para golpes rápidos e precisos. Cada um tinha seu lugar, seu propósito, seu ritmo. Foi esse ritmo que mudaria tudo. Os jovens, 5 deles, mal passados de sua primeira troca de dentes, estavam em uma linha irregular diante das pedras de ensino. Estas não eram pedras comuns, mas especiais, escolhidas pelo próprio Uruk. Cada uma era do tamanho de uma cabeça, polida por incontáveis chuvas, e quando golpeadas, elas cantavam, algumas agudas, outras graves, cada uma com sua própria voz. Os assistentes estavam atrás dos jovens. Estes eram os sobreviventes do último ataque, aqueles que haviam aprendido a usar os ossos não apenas como armas, mas como extensões de sua vontade. Seus corpos exibiam cicatrizes, linhas brancas sobre a pele escura que contavam histórias de sobrevivência e triunfo. Uruk estava diante de todos eles, apoiando-se pesadamente em seu cajado. O cajado não era apenas uma bengala, ele carregava os estilhaços do primeiro osso que ele havia usado, o fêmur que havia mudado tudo. Agora, polido pelo seu aperto, havia se tornado algo mais. Havia se tornado um símbolo. Ele levantou a mão livre. O gesto era simples, mas carregava peso. O peso da autoridade, do conhecimento, do próprio futuro. Os jovens observavam com olhos arregalados. Eles não entendiam o que estavam prestes a aprender, mas sentiam sua importância em sua pele, em seu sangue, no próprio ar ao redor deles. A mão de Uruk pairou no ar como uma pergunta. Então, com deliberação lenta, ele a deixou cair. Os assistentes baixaram seus próprios ossos em uníssono. Clunk. O som era como um trovão confinado à pedra. Ele rolou pela clareira, ricocheteou nas árvores e ecoou das colinas. Pássaros irromperam dos galhos. Pequenos animais fugiram em busca de abrigo. Os jovens se assustaram, mas não se moveram. Observaram enquanto Uruk levantava a mão novamente. Novamente, a queda. Clunk. Desta vez, o menor dos jovens, mal conseguindo levantar seu osso, também o derrubou, um momento tarde demais. Clunk. Tic. O golpe fora de tempo pairou no ar como uma nota errada em uma canção. Os assistentes se viraram para olhar o pequeno, e por um momento, Uruk pensou ter visto algo em seus olhos. Não raiva, mas divertimento. A mesma cena se repetiu, algumas vezes. O menor dos jovens sempre batendo sua pedra um momento tarde demais. Clunk. Tic, clunk. Tic, clunk. Tic. Então um dos adultos emitiu um som, um ruído baixo e gutural que poderia ter sido riso. Outro se juntou. Logo, todos estavam fazendo som, seus corpos tremendo com ele. Os jovens, não entendendo, mas querendo pertencer, também começaram a rir. Seu riso era mais agudo,
mais musical, como o som de água sobre pedras. Urach sentiu algo se agitar em seu peito. O som que eles estavam fazendo era diferente de tudo o que ele já havia ouvido antes. Não o grunhido de esforço, nem o grito de dor ou medo, mas algo mais. Algo que parecia não ter propósito além de expressar a alegria de estar vivo. Ele levantou a mão novamente, mas desta vez, em vez de esperar pelo tempo perfeito, ele deixou os jovens seguirem seu próprio ritmo. O resultado foi o caos, ossos golpeando pedras em intervalos aleatórios, criando uma cascata de som que era ao mesmo tempo violenta e bela. Clank. Tique, clank. Tique, tique, clank. O ritmo estava quebrado, mas de alguma forma, era também mais do que um ritmo. Estava vivo. Respirava. Brincava. E naquele momento, algo novo se agitou em todos eles. Algo que havia dormido em seu sangue desde que o primeiro proto-humano olhou para as estrelas e se perguntou o que elas eram. Era a mesma coisa que, incontáveis gerações depois, levaria seus descendentes a pintarem paredes de cavernas, a contar histórias em torno de fogueiras, a construir templos e a compor sinfonias. Era a coisa que os tornava humanos. Quarta, o clã do batimento, a remodelagem social. Milênios se passaram, marcados não apenas por luas ou estações, mas pela ressonância cada vez mais profunda da pedra contra o osso. A linhagem direta de Urach se desvaneceu em lendas, seu nome um sussurro gutural ao redor das fogueiras, mas sua inovação permaneceu viva. O batimento tornou-se a própria essência da tribo, agora contando centenas de indivíduos, espalhados por vales e cumes. Os maestros surgiram, não como líderes únicos à moda antiga da força bruta ou da destreza na caça, mas como condutos do ritmo. Sua autoridade derivava de sua compreensão do batimento, seus padrões complexos, suas variações sutis, seu poder de unificar. Eles eram escolhidos não pelo combate, mas por sua capacidade de sentir e articular os ritmos mais intrincados, por sua capacidade de guiar o som coletivo. Os mais velhos, com suas mãos nodosas e profunda sabedoria, detinham os ritmos mais reverenciados, transmitidos através das gerações. O ritual das pedras de ensino expandiu-se, deixando de ser apenas um exercício defensivo para se tornar o ato central da vida tribal. Os jovens eram iniciados no caminho do osso na primeira perda de um dente, recebendo não uma arma, mas um instrumento. Sua aptidão para o ritmo determinava seus futuros papéis. Aqueles com um pulso natural e constante tornaram-se os guardiões da fundação, encarregados de manter os batimentos primários para as caçadas e migrações tribais. Sua estabilidade rítmica garantia a coerência no movimento e na ação. Os balanceadores eram aqueles que podiam tocar contra o ritmo central, criando os tiques e claques que antes haviam sido erros. Seu papel era introduzir complexidade, desafiar o ouvido, e suas improvisações alimentavam novas danças e cerimônias mais intrincadas. Eram os inovadores, muitas vezes excêntricos, seus movimentos fluidos e imprevisíveis, refletindo os padrões fluidos e imprevisíveis que teciam no som coletivo. Aqueles que podiam guiar os jovens na repetição mimética tornaram-se os ecoadores, seu papel crucial na transmissão do batimento através das gerações. Sua paciência e sua capacidade de decompor ritmos complexos em partes ensináveis eram altamente valorizadas. Eles formavam um subgrupo unido, seus laços forjados no esforço compartilhado de nutrir novos talentos. Até mesmo a arquitetura de seus assentamentos nascentes começou a refletir o ritmo. Círculos de pedras de ensino tornaram-se locais de reunião centrais. O batimento dos ossos era usado para coordenar tudo: a construção de abrigos, a colheita de grãos selvagens, o rastreamento de caça. Um batimento constante e impulsionador para uma caçada comunitária, um batimento rápido e intrincado para uma festa de celebração, um batimento baixo e lamentoso para o enterro de um ancião. A própria vida era orquestrada pelo batimento.
Este ritmo compartilhado e consciente aprofundou sua memória coletiva. Os eventos não eram mais lembrados apenas como a época da grande caçada ou a estação da longa seca. Eles eram recordados através de padrões rítmicos, sequências únicas de batidas que evocavam o sentimento e a ação do passado. A história da tribo tornou-se uma vasta e evolutiva sinfonia, transmitida de maestro para maestro, de ecoador para balanceador. V. A confluência, a diplomacia da música. O cheiro dos outros, antes um sinal para a violência imediata, começou a carregar novas nuances pelos vales. Eles também haviam desenvolvido seu próprio conhecimento dos ossos, seus próprios maestros e seus próprios ritmos distintos. Por gerações, os encontros permaneceram como confrontos, o clangor discorde de duas canções de guerra opostas. Mas então veio a grande sede. A seca mais severa conhecida por ambas as tribos, ela ressecou todas as fontes de água, silenciou toda a caça. A fome roía ambas as comunidades, empurrando-as para o limite. Em uma manhã escaldante, uma pequena banda dos outros, esqueléticos e desesperados, tropeçou no vale da tribo do batimento, não com armas erguidas, mas com ossos frouxamente agarrados. Uma jovem maestra, chamada Kala, então guiou a tribo do batimento. Ela levantou a mão, não para sinalizar um ataque, mas para acomodar o silêncio. À medida que os outros se aproximavam, ela lentamente ergueu seu próprio osso e começou a tocar um lamento lento, medido e profundamente ressonante, um ritmo de terra ressecada e vida desvanecendo. Era um ritmo que eles haviam criado em seu próprio sofrimento. O líder da outra tribo, um maestro grisalho chamado Ra, parou. Ele ouviu. Então, para o espanto de ambas as tribos, ele ergueu seu próprio osso, um osso longo e oco da perna que produzia um tom mais grave, quase gutural, e respondeu. Não com agressão, mas com o lamento de sua tribo, um padrão diferente, mas que falava da mesma agonia. Pela primeira vez, sua música não era um prelúdio para a violência, mas uma expressão compartilhada de vulnerabilidade. Os dois maestros, de pé sozinhos entre suas tribos, entraram em um diálogo sem palavras de ritmo, uma chamada e resposta de luto, um batimento compartilhado de desespero. Outros membros de ambas as tribos, lenta e tentativamente, começaram a se juntar, seus ossos batendo em pedras, ou cabaças secas, ou mesmo em seus próprios peitos, criando uma tapeçaria de som diferente de tudo o que já havia sido ouvido antes. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma promessa feita. Mas ao pôr do sol, as duas tribos, ainda cautelosas, compartilharam a pouca água de uma nascente recém-descoberta, quase oculta, seu primeiro ato de cooperação, orquestrado não pela linguagem, mas por um entendimento compartilhado tecido na própria essência de seus seres, a linguagem universal do batimento. O conflito não havia desaparecido, mas por um momento precioso, havia sido subsumido por um ritmo mais profundo e compartilhado de sobrevivência e conexão. Sexta, o eco, uma sinfonia da humanidade. 1 milhão de anos depois, em um lugar que um dia seria chamado de sala de concerto, um maestro levantaria suas mãos diante de uma orquestra. Naquele momento de suspensão, naquele fôlego antes que a música começasse, ele, sem saber, moraria a memória de antigos maestros, de guardiões da fundação, de balanceadores e ecoadores. Ele canalizaria a memória coletiva de uma espécie que havia descoberto que o espaço entre a violência e a beleza às vezes não é maior do que um batimento cardíaco. O primeiro batimento ainda ecoa.